Nosso primeiro assunto do Papo Antagonista desta terça-feira, dia 30 de maio, a gente vai repercutir, é claro, o encontro que está acontecendo hoje dos líderes sul-americanos, né, e a integração da região também. E hoje Lula falou sobre essa questão, sobre a integração da região e também do legado do ANASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas. Lula disse ainda que os integrantes que unem os países estão acima de divergências ideológicas, uma reação às críticas de que a reativação do órgão responde a um contexto de viés esquerda na região. E Lula usou a fala de abertura, inclusive, para se referir aos ataques golpistas de 8 de janeiro, né, quando as sedes dos três poderes foram depredadas. Vamos acompanhar, então, a fala de abertura de Lula. No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Essa postura foi decisiva para o descolamento do país dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. E olha, Lula defendeu também uma moeda comum nessa abertura da reunião de líderes da América do Sul. Vamos ver esse trecho da fala de Lula. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites e desburocratizando procedimentos de exportação e importação de bens. E olha, participaram dessa reunião os presidentes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela também. Apenas a presidente do Peru, a Dina Boluarte, não compareceu à reunião por estar legalmente impedida de deixar o país. Ela foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otarola. Sobre esse assunto, a gente já vai começar agora a destrinchar esse assunto desse encontro que está acontecendo aqui em Brasília, com o Carlos Graeb, que chega ao vivo aqui com a gente no nosso Papo Antagonista, direto de São Paulo. Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Quero começar te ouvindo sobre essa defesa que Lula fez hoje de uma moeda única aí para circular, principalmente na América do Sul, né, tentando aí não dar tanto espaço, tentando diminuir, na verdade, o espaço do dólar na América do Sul. Como você avalia essa fala de Lula hoje nesse encontro com os líderes da América do Sul? Graeb, boa noite mais uma vez. Oi, Kenzo, boa noite pessoal do chat. Começando por essa ideia, é um dos cavalos de batalha do Lula nesse governo dele, diminuir a dependência do Brasil e de outros países em relação ao dólar. Diria que a única coisa que o Lula diz sobre política internacional que não é completamente desprovida de algum sentido. Não há mal nenhum em um país querer estabelecer novos métodos de fazer comércio, enfim, querer se livrar da dependência do dólar, em si, não é um mal. Enfim, todos os países buscam maneiras de melhorar as suas formas de troca, fazem acordos aduaneiros, enfim. Tem um monte de medidas aí no cardápio dos países para que o comércio seja facilitado. Então, não existe nada de mal intrinsecamente nessa ideia. O que tem de mal é que, obviamente, tem um substrato ideológico nisso. Quando o Lula fala
ficarmos menos dependentes de uma moeda extra-grupo, não é só disso que ele está falando. Ele também quer atingir no coração aquilo que a esquerda chama de império americano, imperialismo americano. Então tem um objetivo político também nessa conversa. E sobre a possibilidade concreta, real, de se criar essa unidade de troca, de se fazer isso, bom, aí o Mercosul não conseguiu resolver problemas que deveriam ter sido resolvidos 20, 30 anos atrás. Vive batendo cabeça, os países vivem lutando para se entender sobre tarifas, sobre a abertura de um setor ou de outro. Se não consegue se resolver nem nesses aspectos que seriam mais simples de acordo comercial, imagina então criar uma moeda única de troca para todos os países da região. A confusão que isso não ia ser. Levando em conta que a gente tem países como a Argentina, que estão num processo inflacionário absolutamente maluco, né? A gente tem países como a Venezuela, que são uma caixa preta, para usar a expressão clichê, mas você não sabe o que está acontecendo dentro do país. A economia venezuelana é completamente manipulada ao bel prazer do governo, e por aí vai. Como é que você vai criar uma moeda única se você não tem sequer parâmetros básicos de governança democrática nesses países? É uma utopia. É uma utopia. Então é um discurso que, assim, em termos muito genéricos, pode fazer algum sentido. Tem uma política viciosa por trás do discurso e tem a realidade a impedir que o discurso se transforme em realidade, se torne concreto. Porque a realidade da nossa região está muito longe de permitir a criação de uma moeda desse tipo. Então, é lero-lero.